do Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Abra comigo agora Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Aleluia. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Eu sinto a presença do doce Espírito neste momento. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Dá um descanso para essas cadeiras. Vira para essa pessoa linda e maravilhosa e fala assim: a estrada de Deus e o caminho dos homens. Segure as suas mãos, vamos orar. Pai querido, eterno, santo e poderoso, Rebanai Kolosh Tehev, Orobandos de Kediosai Terebenish Torogobai. Eu sinto, Senhor, a tua glória neste lugar. Alamanagai Astove, ao ponto que a minha carne se arrepia do poder da tua glória neste lugar. Eu entendo que este lugar agora pode ter sido usado, Senhor, para os coaches falar, pode ter sido usado, ó Pai, para as empresas trazer palestras, mas este lugar agora, Senhor, se torna uma casa de oração. Este lugar agora, Senhor, se torna um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de alegria. Onde estiver, Senhor, ó Pai, alguém preocupado neste momento, que ele venha estar preocupado com a tua palavra. Se estiver alguém neste momento, Senhor, faminto, que eles venham estar famintos da tua palavra. Se neste lugar estiverem sedentos, ó Deus, que a tua palavra venha trazer a meu Senhor Jesus, aquele a qual necessita de sede, a tua palavra venha ser, ó Pai, o refrigério da alma, venha ser, ó meu Deus, o alívio de todas as dores. Que levará Senhor, passo em revista esta tropa, Senhor. Fala conosco, Deus, na noite deste dia, porque eu já sinto, ó Pai, dentro de mim as manifestações do teu Espírito. Então, Senhor, fala conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando a pastora Thalita me convidou para estar ministrando, fiquei eu com Deus para com o que Ele queria falar na noite deste dia. Quando foi 2 semanas passadas, o Espírito Santo me deu um tema muito forte. Comentei com Davi, disse: Davi, Deus me deu um tema que eu não sei se eu tenho estrutura para pregar aquilo que Ele me deu. Não tenho muita ainda bagagem, tenho que dar uma estudada mais. E o tema que Deus me deu foi o culto do Cordeiro e o culto do Filho. E eu ali fiquei com Deus naquela briga se era para pregar isso. Depois que passa mais 7 dias, missionária Juliana, ele vira para mim, o doce Espírito Santo, e fala a bênção da morte e a bênção da vida. E eu falei: Deus, o Senhor quer me endoidar. Depois se passa mais 7 dias, ele fala comigo sobre a estrada de Deus e o caminho dos homens. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? E na semana de quarta-feira o pastor começou a falar sobre caminho, começou a falar sobre estradas. Quando foi então por esta semana, tudo que eu via, os louvores que eu escutava, falava de caminho, falava de estrada. Quando eu chego aqui, os irmãos começam a falar de caminho, começam a falar de estrada. Então eu tenho que entender que na noite deste dia, existe a estrada de Deus. Mas pastor Paulo, o que é a estrada de Deus? Se eu falar para você, meu amigo Anjão, que a estrada de Deus é o mundo. Como assim, pastor Paulo? A palavra do Senhor vai nos dizer assim em Atos 9:21, que o céu é a sua
morada, mas a terra é estrada dos teus pés. E se eu olhar agora e falar o que é o caminho dos homens, iremos para o versículo que nós lemos, que Jesus certa vez pregando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier até mim terá acesso direto ao Pai. Mas eu posso então entender que quando eu entro pela estrada de Deus, possa ser às vezes que eu não vou estar no caminho de Jesus. Como assim, pastor Paulo? Muitas das vezes nós caminhamos na estrada de Deus e nós não conhecemos Jesus. Muitas das vezes nós andamos errante pelo mundo e não temos Jesus como Senhor e Salvador da minha e da tua vida. Como assim, pastor Paulo? Se for para falar de estradas, teremos que lembrar lá de Êxodo, quando Israel está cativo, quando Israel ele pega um caminho. Que caminho é esse? A estrada de Deus para mudar a história de uma nação. Eles entram onde? Eles entram dentro do Egito, eles entram dentro do mundo. Possa ser que eu e você andamos na estrada de Deus, e quando entramos por ela, nós fizemos a abominação daquilo que Deus desejava. Nós olhamos e fazemos aquilo que Deus ansiava. Se olhar para a minha vida atrás, eu tenho vergonha de poder dizer o que eu fazia no passado. Se você sentar comigo 5 minutinhos, você vai falar: Paulinho, eu não vejo isso na tua vida. Certa feita, contando para minha esposa, a pastora Amanda, eu falei: amor, eu não podia ir numa festa que ali a turma que se juntava comigo, a gente já fazia os passinhos. Certa feita nós passamos, nós ouvimos certa música, eu e meu amigo ali, Kaique. Eu falei: vixe, essa é antiga. Ele falou: Paulinho do céu, a música não tocou e você sabe qual que é. Eu não sei se os irmãos conheciam o bonde do Tigrão. Eu dançava aquilo ali, eu dançava aquela música de fazer passinho, de fazer tudo. Por quê? Porque eu estava na estrada de Deus. Imagine eu, irmão, ali, eu não tinha toda essa estatura, eu era magrinho. Pense num menino terrível. Andava comigo cerca de 20 amigos e todos nós fazíamos aquilo ali. Mas se você me perguntar: pastor Paulo, o que mais você fez? Certa feita eu tive que fazer um documento do Detran e eu usei a ferramenta mais simples que havia no Windows, que era o Paint, e ali eu acabei falsificando aquele documento. Se você olhar para mim e falar: mas pastor Paulo, como pode? Porque eu andava na estrada de Deus. Mas como assim, pastor Paulo? Porque a estrada de Deus ela não é santa? Não, porque a estrada de Deus ela só vem a ser santa quando eu estou no caminho. Que caminho é este? É Jesus de Nazaré. O versículo que nós lemos vai dizer assim, 35:8. Anjão me ligou hoje e falou: e aí, Paulo? Eu falei: eu vou dar brado hoje. Ele falou: mistério. Eu falei: mistério, pega o versículo para você meditar. E ali diz assim: olha, haverá uma estrada, e ela se chamará o caminho da santidade. O mundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. Quando olhamos hoje, nós queremos tanto os nossos amigos estar na presença do Senhor, mas muitas das vezes ele olha para mim para falar para você: não, eu vou outro dia, vou continuar a minha estrada. Quando Israel agora ele entra dentro do mundo chamado Egito, Deus ele deixa Israel primeiro passar aflições naquele lugar. A primeira coisa que Deus deixa na minha e na tua vida é passar aflições no mundo. A primeira coisa que Deus deixa eu e você passar é entender que existe alguém maior para mudar vidas e histórias na face da terra. Primeiro, nós tomamos caminhos que é certo, mas a palavra do Senhor diz que largo é o caminho que leva para a perdição e a morte. Estreito e apertado é o caminho que nos leva para a salvação. Quando então o Espírito Santo foi meditando isso dentro de mim, e aí eu falando com Deus e falando com Deus, creio eu que a Amanda hoje olhou para mim dentro do carro, eu estava ali falando com Deus, ela deu uma olhada assim para mim, ela olhou e não entendeu o que eu estava falando. Quando eu começo então a entender, que quando eu começo a ter uma intimidade com Deus, eu estou falando assim: Pai, deixa eu andar na tua estrada, mas não deixa eu viver qualquer caminho na tua estrada. Por quê? Porque teve um dia que passou um homem chamado sacerdote e viu à beira do caminho um homem machucado, viu alguém na beira de uma estrada, e ele ali não quis agradar e fazer a vontade de Deus. Depois passou outro viajante e aquele homem estava à beira do caminho caído. Quantas das vezes nós deixamos nossos amigos caídos, nós deixamos os nossos amigos jogados na estrada,
que Jesus ama, depois eu prego que Jesus cura, depois eu prego que Jesus liberta. Aí vem um viajante, vem ali a palavra do Senhor diz, que passa aquele viajante, olha aquele homem, diz que ele sara as suas feridas, diz que ele sara todas as suas vestes, ele paga a pousada para aquele homem. A Bíblia chama ele de um bom samaritano. Ele não era sacerdote, ele também não era levita, mas o que ele tinha o bom de Deus. O bom de Deus está chegando para a tua vida, o bom de Deus está chegando para a tua história, porque quando chegar e ver você caído, o bom de Deus vai te levantar, o bom de Deus vai te colocar de pé e vai dizer que tu é escolhido e filho dele. Aleluia. Então naquele momento Deus levanta Moisés. Você conhece a história. Israel sai do Egito, e a Bíblia diz, e é bem clara que ela fala no livro de Êxodo assim, que Deus levou Israel não pelos caminhos dos filisteus, que era mais perto. Por que Deus não deseja o caminho mais perto? Porque o caminho mais perto me leva a duvidar se foi Deus que me colocou. O caminho mais perto me faz distanciar da promessa. Como assim, pastor Paulo? O caminho mais perto eu posso atingir, o caminho mais perto eu posso prosseguir, o caminho mais perto eu posso andar. Mas quando eu estou com Deus e no caminho que é Jesus, a Bíblia diz que se aquele que lhe convidar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se aquele lhe pedir um alforje, dê para ele toda a sua bolsa. Se pedir a sua túnica, entregue para ele. Por que a Bíblia Sagrada diz para a gente dar mais? Porque o meu Deus está dizendo assim: eu dou mais do que tu pode me pedir, eu dou mais do que tu pode pensar ou imaginar. Como assim? Deus virou para a palavra do Senhor para Abraão e diz: pede-me o que tu quiseres e te darei as nações por herança. E eu com Deus, eu falei: Deus, porque o Senhor já disse antes o que o Senhor quer entregar? Porque a minha igreja tem a mania de pedir pequeno. Então eu já virei para o meu filho Abraão e disse: vai, pede às nações. Não começa pequeno não, começa pedindo coisa grande, porque eu tenho algo maior na tua vida, eu tenho algo maior na tua história. Porque quando eu caminho com Deus, ainda que não tenha chão, e se possível for, Ele vai me fazer andar por debaixo das águas como fez Jonas. Se não tiver chão, Ele vai me fazer andar pelas estradas do mar, como Ele fez com Pedro. Porque Deus é um Deus que Ele faz o inflexível se tornar para com a minha vida e para com a tua vida uma terra firme e uma terra poderosa. Asturemande calabaravastuca, eu se ter aqui estecar. Porque Deus em Ezequiel ele vai dizer assim, que Deus é Deus que faz estradas nos mares. E quando eu olho para esta tua palavra, eu olho para um homem chamado Jonas, um homem que estava na estrada de Deus, tinha o prometido de Deus, tinha a palavra de Deus para com ele, mas a Bíblia diz que ele decide sair de onde era para ele ir e toma atalhos na tua vida. Quando eu começo a querer caminhar somente na estrada de Deus e não ter e permanecer no caminho de Deus, eu começo a ter atalhos na minha própria vida e na minha própria história. Quando eu falo: Deus, até aqui o Senhor chega, daqui eu vou com as minhas próprias forças, lá na frente Ele nos faz voltar para podermos vencer com Ele todas as vitórias. Então a Bíblia diz que Jonas era para ter ido para Nínive, ele desce para Tarsis, mas a mesma Bíblia diz que Deus lança ele dentro do mar, e dentro do mar ele se encontra dentro do grande ventre do peixe, e ali Deus começa a caminhar ele por uma estrada diferente. Todo homem e mulher de Deus que deseja andar com Deus, ou ele obedece a Deus, ou lá na frente ele vai ter que reconhecer Deus onde Deus deseja que ele reconheça. Se você olhar para mim, a palavra como eu falei aqui sobre Pedro, quando ele anda sobre as águas, se você olhar, ela é igual de Jonas e de Pedro. Por quê?
Porque Pedro, ele consegue andar sobre as águas, mas em certo momento há uma dúvida dentro dele e ele se afunda. Jonas também andava sobre as águas dentro de um mar, mas depois existe dentro dele uma vontade de Deus mudar a história dele. E dentro do grande peixe diz a palavra do Senhor que ele invoca ao Senhor. Se você olhar Pedro também, ele invoca ao Senhor. Por que Pedro e por que você fala, pastor Paulo, que essas palavras são iguais? Que a mensagem de Jonas e de Pedro é igual? Porque os dois estavam afundando e teve um momento que eles tiveram que clamar a Deus para socorro. Quando eu me encontro no profundo e eu clamo por socorro, Deus estende a sua mão em direção da minha e da tua vida. Quando eu estou na estrada de Deus e eu clamo a Ele, Deus do trono da tua glória, me diz a palavra dele, que Ele estende os seus ouvidos para a minha e a tua oração. Possa ser que você entrou na noite deste dia e diz: eu vou viver uma vida longe do caminho de Jesus. Deixa eu te contar melhor, que o melhor caminho é Jesus. Mas é apertado, mas é Ele que vai nos levar para o céu, é Ele que vai nos colocar no Rei da Glória, é Ele que nos colocou com o nome escrito no livro da vida. O nome dele é Nazareno, o nome dele é Messias, o nome dele é Jeová Jireh, o Todo-Poderoso. Mas quando eu entro mais para com esta palavra, eu tenho que voltar para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos 7,49 vai dizer assim, 9,21, vai falar do caminho de Damasco. O que é o caminho de Damasco, pastor Paulo? O caminho de Damasco é o momento que Deus vai ganhar o maior ganhador de almas de todo isso. O caminho de Damasco, Kaique, futuro presbítero, é o lugar que Deus vai fazer a maior árvore frutificar. O caminho de Damasco é o momento que Deus vai pegar um homem, e este homem vai revolucionar toda a Ásia. Este homem vai revolucionar toda a palavra sagrada. Este homem vai transformar toda a nação de Israel. Que caminho de Damasco é este, pastor Paulo? Nós teremos que falar de Saulo. Saulo agora ele carrega consigo autoridade. Saulo agora ele carrega consigo propriedade. Que autoridade é essa? Autoridade para matar. Matar quem? Uma seita chamada Jesus. A Bíblia então vai dizer que ele vai para Damasco. E hoje eu fiquei a tarde inteira, Deus, por que Damasco? Deus, por que Damasco? E eu fui entender que Damasco significa lugar de muitas águas, ou lugar de muitos frutos. Então Saulo estava indo em direção de matar aqueles que estavam frutificando para Jesus de Nazaré. No versículo a qual nós vamos falar, 9,3, eu acho que vai dizer que abre um clarão e diz que os homens e Saulo caem ao chão. E naquele momento, a Bíblia diz que ele fica cego devido ao clarão. A palavra de Deus vai dizer que os homens de Paulo escutam um barulho, mas não escutam a voz de Jesus. Depois a Bíblia vai dizer que Saulo ali prostrado, ele pergunta: quem é esse Senhor que fala comigo? O interessante é que para falar, Deus tem um particular comigo e com você. Aleluia. Alguns estão ouvindo o barulho, mas Saulo está ouvindo a voz de Deus. Alguns estão ouvindo barulho, mas Saulo está ouvindo a voz do Senhor. O que você quer dizer, pastor Paulo? Muita gente do teu lado está ouvindo barulho, dizendo que Deus não é na tua vida, que Deus não é na tua história, mas você está ouvindo o Espírito Santo dizendo: continua, não para, prossiga na caminhada, porque eu estou contigo. Muitos do lado estão dizendo: onde está o teu Deus? Eu só ouço você falando, eu só ouço o barulho da tua história, e você está dizendo: eu ouço a voz do Espírito Santo, eu ouço a voz de Deus na minha vida, eu ouço a voz de Deus na minha história, eu ouço o Deus Todo-Poderoso. Que Deus é esse? É um Deus que olhou para Maria e disse: Maria, tu gerarás um filho chamado Jesus, e ele trarás paz sobre Israel. Mas como será
momento, Saulo está prostrado. E eu entendo que naquele momento eu falei: Senhor, por que os discípulos não se levantaram? Por que não teve um cabra macho esperando Saulo lá na porta da entrada de Damasco? Por que não se juntou? O Espírito Santo disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades do mundo tenebroso. Aí Deus me falou: eu não levantei a minha igreja para matar, mas eu levantei a minha igreja para dar vida e vida em abundância. Se tu tem matado, muda a tua pregação, faz como João e Pedro, olha para o paralítico no meio da estrada e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. Oh glória, oh aleluia. Então a Bíblia diz que Deus olha para Saulo e fala assim: vai até a rua de Simão, vire à direita e fique até lá, e lhe será dado ordem. Próximo versículo. E Saulo continua orando. A conversão mais rápida de toda a história da face da terra. Um homem que tinha poder, autoridade e inteligência, propriedade. Ele tinha palavra, ele tinha Bíblia, ele tinha conhecimento, ele sabia toda a Torá de cabeça para baixo, de trás para frente. Se você perguntasse a vírgula do versículo ou da Torá, ele sabia. Então não tinha como ganhar este homem para Jesus com conhecimento humano. Então Jesus desce para resolver a história, porque todas as vezes que Deus desce para mudar a história de alguém, é porque Ele quer fazer coisa sobrenatural na minha e na tua vida. Por isso que Jesus para Saulo naquele momento. Primeiro, a igreja não poderia se levantar. Segundo, porque Jesus falou: já que ele tem conhecimento demais, eu vou me apresentar a ele e vou falar com ele coisa que nenhum mortal nunca ouviu. Então a Bíblia diz que a palavra do Senhor vai até Ananias. E Saulo, orando, passa-se 3 dias orando. Ele olha para o céu e diz: Senhor, vejo Ananias, e eu vejo ele impondo as mãos sobre mim, e eu sendo curado. E a Bíblia diz que do outro lado, o Espírito Santo vai até Ananias e diz: Ananias. E o erro de Ananias foi dizer: eis-me aqui. O momento que ele fala eis-me aqui, ele diz: topo qualquer parada, topo qualquer coisa que o Senhor me mandar fazer. E a Bíblia diz que ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aí Deus olha para ele e diz: vai até a rua direita, a casa do homem chamado Simão, porque há um homem chamado Saulo, e você irá orar por ele. Ananias olha e diz: Saulo, se fosse eu já tinha pulado dando glória, dando aleluia, porque ser usado por Deus para curar não é para qualquer um. Então eu já teria dado um brado, ele falado: não, Deus, já estou pronto, é para curar. Mas quem? Saulo? Não, pera, isso é cilada, isso é a voz do inimigo. Vou não. Creio eu que Ananias fez 3 testes, né? Como alguns profetas fazem, eu faço 3 testes. Se o irmão levantar, eu profetizo. Se o irmão der 2 pulinhos, eu profetizo. Se o irmão coçar a cabeça, eu profetizo. Isso é os testes dos profetas. Se o irmão tirar o chapéu, se o irmão for beber água 3 vezes, eu sei que Deus está no negócio. Aí Ananias olha: não, Deus, mas por que Saulo? Aí Deus vira para ele e fala assim: porque ele é para mim agora um vaso escolhido. E a Bíblia diz que ele sai. O interessante é que quando ele sai, ele chega até Saulo. Creio eu que Saulo não podia ver, mas já reconhecia sua voz. Creio eu que Saulo não podia enxergá-lo, mas sabia quem estava ali. Porque quando chega um homem de Deus e que está no caminho chamado Jesus, a presença de Deus muda o ambiente. A presença de Deus transforma o ambiente. E a Bíblia diz que Ananias ora por ele. E no momento que ora por ele, as escamas dos seus olhos caem por terra.
E ali a vida de Saulo é transformada. E ele se entrega para viver o novo caminho de Deus. Quando olhamos agora para com a palavra de Deus, e se você virar para mim, mas pastor Paulo, quem é a estrada de Deus? A estrada é Deus. E quem é o caminho? É Jesus. Jesus, ele me leva para uma estrada até Deus. O versículo que nós lemos, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A estrada de Deus está pronta, mas para eu adentrar e ter acesso ao Pai, eu preciso viver o caminho. Eu preciso falar com o caminho, eu preciso ter intimidade com o caminho, e eu preciso acreditar no caminho. Por que, pastor Paulo? Porque ainda antes que houvesse dia, ele é, e não há quem possa escapar das suas mãos, pois operando ele, quem impedirá? Mas para andar na estrada de Deus, eu tenho que entender que existe alguém que tem que entrar nela. E o versículo 8 que nós lemos diz que só vai entrar no caminho que será chamado de santidade aquele que entrar pelo caminho. Mas para o caminho ser santo, foi preciso primeiro um homem chamado Jesus andar na estrada de Deus. E a palavra do Senhor no livro de João 18 vai dizer que Jesus agora, ele começa a andar na estrada de Deus para santificá-lo. Oh glória, eu sinto ele aqui. E este lugar agora que a estrada de Deus o conduz, Jesus, se chama o Getsemane. E ele vai até o Getsemane. E este é o primeiro lugar que Jesus se encontra para santificar a estrada de Deus. Por que, pastor Paulo? Porque no Getsemane ele vai ser preso. Da mesma maneira que Israel foi preso no Egito, Jesus vai se deixar ser preso no Getsemane. Mas a diferença é que ali havia uma multidão, agora vai ser preso um homem por causa de uma multidão. Depois Jesus, ele começa a percorrer o caminho, e percorrendo o caminho ele vai parar em João 18:19, perante o Sinédrio. E segundo o Sinédrio ele vai ser acusado, segundo o Sinédrio ele vai passar tormentas, segundo o Sinédrio ele vai ser questionado, vão levantar falsas testemunhas contra ele, mas ele vai ficar calado. Como ovelha muda para o matadouro, ele se encontra calado. E o caminho de Deus, a estrada de Deus, ela começa a se estreitar. E ela se estreitando, a Bíblia diz em João 18:28, que ele vai até Pôncio Pilatos. E chega até Pôncio Pilatos ali, o Sinédrio agora julgava. Eles não têm autoridade para julgar Jesus. Então ele olhando e fala: vamos levar para Roma, e para que Roma possa trazer a decisão maior. Então a Bíblia diz que ali agora, Pilatos pega Jesus, açoita Jesus, bate em Jesus, cospe em Jesus. O caminho que você anda, a igreja linda de Jesus, foi um caminho derramado de sangue. O caminho que você anda, igreja linda de Jesus, foi um caminho que ele foi cuspido, foi um caminho que ele foi açoitado, foi um caminho que ele foi humilhado, torturado. A palavra de Deus vai nos dizer assim, que a paz que era sobre a nossa vida, o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O caminho que você anda, muitas das vezes não dando até valor, você pode olhar e falar: hoje eu não vou para a igreja. Você está novamente crucificando Jesus no Calvário e dizendo: o sacrifício dele foi vão, o caminho dele foi difícil, foi doloroso. Chega em Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos diz: é tu, rei dos judeus? Ele diz: não sei, é tu que dizes. É verdade o que esse povo fala? Não, eu vou te crucificar. Nenhuma autoridade que foi dada sobre a tua vida não possa ser sobre a minha vida, a não ser que meu Pai tenha te entregado. Então a Bíblia diz que agora, ele é agora o próximo caminho de Jesus. A estrada de Deus começa a se estreitar de uma maneira que ele é chegado até a multidão, ele é chegado àqueles que o acusavam, ele é chegado àqueles que humilhavam, àqueles que decidiram a morte dele. Diz então agora que Pôncio Pilatos vira para eles: está aí
o rei de vocês. A multidão esbraveja, a multidão estremece, a multidão começa a desejar crucificar. E Deus olha, e creio eu que lá no céu, oh aleluia, creio eu que quando ele está sendo açoitado aí, Deus lá no céu vira: filho, calma, aguenta mais um pouquinho. Por quê, pai? Porque houve 3 homens, um chamado Sadraque, outro chamado Abednego, homens chamados da minha presença. 3 homens, meu filho, que andaram pela minha estrada, e foi tão estreito que a fornalha foi acesa para a vida e história deles. E eu creio que na próxima parada, Jesus ali em cima daqueles leões, aí Deus lá no céu diz assim: filho, segura, porque pai, porque houve um homem chamado Daniel, que foi jogado na cova dos leões, por amor da minha palavra e da minha presença. Como assim, pastor Paulo? Creio eu que Deus esteve em todos os momentos com Jesus. Mas aí você vai virar para mim e vai falar assim: mas pastor Paulo, a Bíblia diz que Deus virou as costas para Jesus. Quem disse? A Bíblia diz que Deus virou as costas para Jesus quando ele estava na cruz, no momento que ele estava no caminho da cruz, que é chamado de via dolorosa. Ele estava com Jesus todos os momentos. Quando você se acha sozinho, Jesus está dizendo: filho, calma, porque eu estou contigo até as consumações dos séculos. Senhor, eu não vou dar conta, calma, porque eu sou teu ajudador, eu sou teu guarda, eu sou quem te zela, e zelarei pela tua vida e pela tua história. Então lá vem ele, agora ele está perante os leões furiosos, e a Bíblia diz que manda crucificar. E chega no momento da crucificação, e no momento da crucificação é o momento que o Pai deixa Jesus, porque naquele momento os meus e os teus pecados estão sobre a vida e a história dele. Eu falando: Deus, acabou aí a via dolorosa de Jesus? Ele: não. Na tarde de hoje eu fui falando com Jesus, e Jesus foi manifestando em meu coração, ele falando: o caminho ainda está para chegar até o sepultamento. E a Bíblia diz em João 19:38 que agora eles pegam o corpo de Jesus, descem com ele naquela cruz. O caminho agora é diferente. O caminho agora ele está nos braços da sua igreja. Agora o corpo de Jesus está nos braços da tua igreja. E diz a Bíblia que ele pega e desce em Jesus, embalsamam ele, passam especiarias sobre ele, colocam um pano sobre ele. Mas a estrada de Deus não acaba na vida de Jesus. A estrada de Deus ainda continua na vida de Jesus. Diz que eles colocam ele no sepulcro, diz que colocam ele ali sobre aquela pedra. Eles vão e fecham aquelas pedras. Por que você está falando isso, pastor Paulo? Porque está sendo pregado tanta chave, está sendo pregado tanta bênção, está sendo pregado tanta vitória, mas estão esquecendo de pregar a via dolorosa que Jesus passou. Estão esquecendo de pregar que ele morreu por mim, que ele morreu por você. Estão esquecendo de pregar que da mesma dor que eu e você sofremos, ele passou nessa terra. Mas não vos preocupe, porque ele venceu este mundo, ele venceu as tentações dessa terra. Se você parar para olhar, são 6 caminhos até o sepultamento, e daquele caminho o Espírito Santo me levou ao 7º, e o 7º termina. E aqui eu vou encerrar, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Em João 21, coloca aí, João, para nós, por favor. Alavará estou velé, rebadavastruque. Glória. E a caminhada de Jesus, ela não para por aí. 21, João 21. Glória a Deus. João capítulo 20, versículo 1. Oh, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Só quem pode dar glória para Jesus. E diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro,
e viu a pedra retirada do sepulcro. Aleluia. O caminho de Jesus agora, ele se encontra ressurreto. Ele ressuscitou. Glória, aleluia. Eu vou falar novamente que o final do caminho de Jesus, ele ressuscitou. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aumenta aí para mim, meu amigo Jesus. Eu não sei em qual estrada você está andando. Eu não sei se você está andando numa estrada que Jesus está morto. Eu não sei se você está andando numa estrada que não tem Jesus para mudar a tua vida. Mas em Apocalipse 21:18 vai dizer assim, que João, ele foi arrebatado até os céus. Por que, pastor Paulo? Porque o Espírito Santo na noite deste dia está querendo lhe dizer que a estrada de Deus não para aqui na terra. A estrada de Deus, aleluia, ela para no céu. Oh glória. O caminho de Deus não para aqui na terra. O caminho de Deus para no céu. João vai dizer assim, Apocalipse 21:18 vai dizer assim, e que as ruas das cidades eram de ouro. Oh aleluia. A estrada de Deus para a tua vida, ela pode hoje, você está pisando em uma estrada terrena. Você pode estar hoje andando numa estrada de barro. Você pode hoje estar andando em uma terra aonde o homem fez, aonde o homem aplanou, aonde o homem caminhou. Mas esta palavra de João 21:18 vai dizer assim, que pelo aquele que anda no santo caminho, ele vai morar no céu, ele vai herdar as ruas de ouro. Diz a palavra do Senhor que os castelos são de ouro. Diz a palavra do Senhor que as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Ei, há um céu que te espera, há um céu que te espera. Mas para isso você tem que andar no caminho. Que caminho é este, pastor Paulo? Um caminho chamado Jesus de Nazaré. Que caminho é este, pastor Paulo? É o caminho que me leva para a santidade. É o caminho onde os apóstolos foram mortos. É o caminho onde a igreja foi açoitada. É o caminho onde a tua cabeça pode até ser decepada, mas no final nós iremos ouvir o ressoar da sétima trombeta e nós seremos levados para com o Espírito do Rei da Glória, de encontro a Ele, de encontro a Ele, de encontro a Ele. Oh, aleluia. Alabandoro cantes te cabaras, alabadavassúpia. Começa a falar com o Pai neste momento. Começa a falar com Deus neste momento. Eu sinto o movimentar do Rei da Glória neste lugar. Eu sinto o caminhar do Espírito Santo sobre vidas aqui. Eu vejo Deus entrando em caminhos aqui na noite deste dia. E Deus manda lhe dizer assim, aguenta firme. Ah, Senhor, tem pedras, não tem problema. Quando Abraão andou por um caminho difícil, eu fiz promessa na vida e na história dele. Quando ele andou por um caminho que não conseguia andar, eu falei, Abraão, olha para o alto. Quando você não conseguir andar, não olha para baixo. Eleva os teus olhos para o alto, porque de lá virá o meu e o teu socorro. Oh, aleluia. Eu sinto ele aqui. Senhor Deus e Pai, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu estou aqui, ó Deus, na presença de homens e mulheres que serão, meu Deus, uma tocha viva nas tuas mãos. Homens e mulheres, ó Pai, que carregam dentro de si, ó meu Deus, uma palavra profética, uma palavra, ó Deus, que é onde a casa deles servirá ao Senhor. Mas existem homens e mulheres aqui, ó meu Deus, eu já posso ouvir, ó Pai, o sacudir das redes. Eu já posso ouvir, ó Pai, o sacudir das redes. Homens, ó Deus, que serão pescadores de almas, e mulheres, ó Deus, que irão retirar, ó Pai, as almas que estão no inferno, ó Pai, para com a presença do Senhor. Meu Deus, que na noite deste dia o Senhor possa entrar em vidas, ó Pai, neste lugar. Senhor, que o
Senhor possa neste momento, ó Pai, entrar, ó meu Deus, em cada coração, entrar, ó meu Deus, em cada vida, entrar, ó meu Deus, em cada lar, operando, ó Deus, no sobrenatural, operando, ó Deus, aonde a gente não pode entrar, aonde a minha mão não chega, Senhor. Opera, Senhor, neste lugar, opera, Deus, sobre esta vida, opera, Deus, sobre esta história. Andesto varamasso, iramaico varamanasso, ricanéia, estouro condeia na balabrastuca. A presença dele está aqui, Senhor. Existem homens e pessoas aqui, ó Pai, que querem ficar no caminho, mas aquele que é levado pela estrada do Senhor, mesmo se for colocado pelo caminho, começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele que é chamado do Senhor, ele estando no caminho de santidade, ele vai dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Senhor, opera, Deus, neste lugar. Tem um obreiro aqui, obreiro, alabandere chicovo, nebiosa esclidereste cantor, para sorenio taquiatai. Vejo eu um altar, espiandorosé, e Deus lhe diz assim: te chamei para o meu homem. Namasu eu temefarikatai. Vejo uma Bíblia aberta. Eu digo: Senhor, o que é isso? E Deus me diz assim: te chamei para pregar para as nações. Lavarás tu que neosai, rebarosso eneosteve. E vejo uma oração: Senhor, como? Se eu não tenho a eloquência de muitos, se eu não tenho o falar de muitos, e Deus diz assim: eu capacito, filho. Levais tu comanderevastai. Mas, Senhor, como se ninguém acredita em mim? Deremanto eu os quero. E Deus diz assim: para que tu precisa da aprovação dos homens? Para que tu precisa ser aceito dentro da tua casa? Para que tu precisa que digam que você pregou bem? Para aquilo que você precisa? Porque eu sou o Senhor da tua vida e da tua história. Tu entrou aqui hoje e falou: Deus, falar comigo. Senão o Senhor vai me perder. Eu vejo Deus arrancando feridas de uma história corrompada. Vejo eu uma armadura. Eu vejo você querendo retirar esta armadura. Eu vejo você querendo entregar a chamada de Deus a qual Ele te deu. Eu vejo um desejo de você falando: Deus, eu não quero mais. Eu vejo você olhando para o céu e falando: não vou mais. E Deus dizendo: por quê? Porque se eu te chamei, porque fui eu que te escolhi. Mas, Senhor, eles dizem que eu sou doido. Eles dizem que eu sou aquele crente doido. Porque não te entendem. Porque eu não te chamei para ser entendido. Eu te chamei para pregar a minha palavra como Ezequiel. Eu vejo uma palavra como você lança na terra. E Deus diz: quer ouça ou não quer que ouça, continue a pregar. Alás tu como lembrar. Eu vejo Deus renovando essa armadura. Calarás tu eterno. Eu pergunto: Senhor, o que está acontecendo? E Deus diz: eu curo ele na noite deste dia. Toda dor, toda rejeição, todo sentimento a qual ele tem sentido, eu arranco na noite deste dia. Coloco dentro dele uma palavra de esperança. E faço como fiz com Saulo. Coloco ele de pé para mudar a história e a vida dele. Oh, aleluia. Ah, Deus, nesta casa. A Deus neste lugar. Pai, obrigado, Senhor, pela noite deste dia. Eu te glorifico, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se você crê nesta palavra, aplauda ao Senhor. Agradeça ao Deus. Glória a Deus, aleluia. Ainda de pé, vamos estar encerrando. Louvado e engrandecido é o nome do Rei sobre este lugar. Aleluia. Que as maravilhas do Senhor, que as